Bom dia pessoal, hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta sexta. Mas primeiro vamos dar uma conferida na lista dos jogos de quarta-feira. O Eintracht Frankfurt bateu, a partida terminou empate em 1-1. A equipe do Rennes abriu o placar aos 57 minutos, mas cedeu o empate aos 69 e nos pênaltis a equipe alemã conquistou o título invicto da Liga Europa. Outro jogo que estava na lista era o Beck Atlético Paranaense e bateu. A equipe do Atlético Paranaense venceu por 2-0 com 2 gols no segundo tempo e com a vitória ficou próximo da classificação para a fase mata-mata. Precisa apenas vencer na última rodada a equipe do Caracas jogando em casa. Também estava na lista o Beck Fortaleza e bateu. A equipe do Fortaleza venceu o Alianza Lima fora de casa por 2-0 e continua com chances de classificação para a fase mata-mata. O Beck Santos bateu também. O gol saiu na Bacia das Almas, um gol que saiu aos 57 minutos do segundo tempo. E com essa vitória, a equipe do Santos pulou para a primeira colocação e depende só de si para avançar para a próxima fase. Também estava na lista o Lei Vancouver e não bateu. A equipe do Dallas até abriu o placar, fez um gol nos acréscimos do primeiro tempo, mas aos 71 sofreu um empate e nos acréscimos, em cobrança de pênalti, a equipe do Vancouver virou o jogo e venceu por 2-1. Então foi uma lista bem interessante, acertei 4 e errei apenas o Lei Vancouver. Vamos agora para as análises dos jogos desta sexta-feira. É uma sexta-feira com poucos jogos interessantes e vamos começar com a La Liga. Rayo Vallecano contra o Levante. A equipe do Rayo Vallecano nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Levante nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Rayo Vallecano na 12ª colocação com 42 pontos, não classifica para mais nada, também não vai ser mais rebaixado. E a equipe do Levante na 19ª colocação com 32, vai a 35, não vale mais nada, estou fora desse jogo. Real Madrid contra o Real Betis. A equipe do Real Madrid nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Real Betis nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Esse jogo não vale mais nada para a equipe do Real Madrid, já deve estar pensando apenas na final da Champions League, que acontece no próximo sábado, dia 28. E a equipe do Real Betis, com 64 pontos, precisa vencer para confirmar a classificação para a Liga Europa da próxima temporada, sem depender de outros resultados. Os últimos jogos entre eles: vitória do Real Madrid por 1-0, empate em 0-0, vitória do Real Madrid por 3-2 e vitória do Betis por 2-1. A equipe do Real Madrid vende um empate fora de casa contra o Cádiz e vai encerrar a temporada no dia 28 contra o Liverpool na final da Champions League. A equipe do Real Betis vende vitória, venceu em casa a equipe do Granada por 2-0. Eu vou deixar esse jogo fora. A equipe do Real Madrid já está focada na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool e pode não entrar com o time titular nessa partida. Dando sequência, campeonato italiano, Torino contra a Roma. A equipe do Torino nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe da Roma nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Torino na 10ª colocação com 50 pontos, não briga por mais nada. E a equipe da Roma precisa vencer para garantir classificação para a Liga Europa da próxima temporada. Se a Roma não vencer essa partida, pode ser ultrapassada pela Fiorentina e também pela Atalanta e ficar fora até da Europa Conference League. Os últimos jogos entre eles: vitória da Roma por 1-0, vitória do Torino por 3-1, vitória da Roma por 3-1 e vitória da Roma por 3-2. A equipe do Torino vem de vitória fora de casa, venceu o Hellas Verona por 1-0, depois de perder em casa para a equipe da Napoli por 1-0, enquanto a equipe da Roma vem de um empate em casa contra o Venezia por 1-1, depois de perder para a Fiorentina fora de casa por 2-0. A equipe da Roma nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, sendo que dessas 3 vitórias, 2 foram pela Europa Conference League. Venceu o Bodoglin por 4-0 jogando em casa e venceu a equipe do Leicester por 1-0 também jogando em casa. Esse é um jogo 100% para leitura. Última rodada do campeonato, a equipe do Torino não briga por mais nada.
A equipe da Roma tem a final da Europa Conference League no meio de semana e por isso eu vou deixar fora da lista também. Dando sequência ao Campeonato Brasileiro da Série B, Brusque contra Tombense. A equipe do Brusque nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe da Tombense nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 derrota. A equipe do Brusque na 14ª colocação precisa vencer para distanciar da zona de rebaixamento. E a equipe da Tombense na lanterna do campeonato precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. A Tombense em 7 jogos empatou 6 e perdeu 1. Estou fora desse jogo. Bahia contra a Ponte Preta. A equipe do Bahia nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe da Ponte Preta nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Uma race bem semelhante. A equipe do Bahia na 3ª colocação com 13 pontos precisa vencer para permanecer no G4. A Ponte Preta na 12ª colocação com 8 pontos precisa vencer para se aproximar do G4. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bahia por 2-0, vitória do Bahia por 3-0 e empate em 1-1. A equipe do Bahia vem de derrota, perdeu fora de casa para o Vasco da Gama por 1-0 e a equipe da Ponte Preta vem de derrota em casa, perdeu para a equipe do Novo Horizontino por 1-0. E esse jogo eu vou colocar a equipe do Bahia em back. E a lista de sexta-feira ficou aí só com o back Bahia. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!